O que discutimos até então refere-se à organização de uma perspectiva de planejamento e de avaliação em atividades práticas para o ensino de ciências. O foco deste curso, o foco dessa pesquisa educacional dirige-se mais à prospecção dos instrumentos de planejamento, na visualização, na estruturação, na perspectiva da instrumentação para a avaliação das propostas já postas, já colocadas, já disponibilizadas em livros didáticos e em páginas da internet. Lembrem, por favor, que tanto no planejamento quanto na perspectiva da avaliação das atividades práticas em si, é necessário termos em mente a linguagem que estabelecemos durante a aula, durante o processo da aula. Lembremos, por favor, que a linguagem é o ponto central da mediação. Esta linguagem, de acordo com Vygotsky e Luria, pensamento e linguagem, é essencial para que possamos compreender o que o aluno sabe e aquilo que estamos tentando, precisando, levando o aluno a construir juntos numa aula aberta, dinâmica, dialógica, para um novo conhecimento. Lembremos também, por favor, a partir de Goin, a estrutura toda da questão do veio epistemológico, onde nós temos tanto um domínio conceitual quanto um domínio metodológico a partir de uma pergunta sobre um evento, ou seja, sobre uma atividade prática, uma aula, uma atividade de ensino, um artigo, enfim. O nosso foco propriamente dito são as atividades de ordem prática. Para ter um pouco mais de profundidade sobre o veio epistemológico de Goin, sugiro ler o livro Aprender a Aprender de Novak e Goin. Vamos começar então trabalhando exatamente nessas condições de estrutura de linguagem. Como nós podemos trazer essa linguagem para os alunos. Neste sentido, vamos ver alguns instrumentos de organização conceitual e relações conceituais que possam ocorrer, que se possa retirar a partir desses instrumentos. O primeiro deles chama-se quadro sinótipo. O quadro sinótipo é bidimensional, bidirecional, ou seja, eu tenho duas dimensões, colunas e linhas, e posso ler de acordo com as colunas ou de acordo com as linhas. Ele me ordena ideias, classifica ideias, organiza ideias e está estruturado em colunas e linhas. Denominação das colunas, denominação das linhas, formas de leitura, posso ler de acordo com a ideia das colunas, posso ler de acordo com a ideia das linhas e ainda posso estabelecer relações diagonais dentro da perspectiva da estrutura do quadro. O que diferencia o quadro sinótipo de um quadro comparativo simplesmente? Do quadro sinótipo eu posso propor retiradas de raciocínio ou ter o quadro como síntese, ou ter o quadro como foco avaliativo, ou ter ainda o quadro como uma perspectiva que o aluno compreenda relações conceituais a partir dele e não simplesmente puras e simples relações entre comparações ou simplesmente definições, coisas que não propiciam o aluno a pensar ou construir perguntas. Dentro de exemplos do quadro sinótipo, um quadro que fala sobre aplicações pedagógicas, categorias de interpretação de aplicações pedagógicas, quais são essas aplicações empiristas, nativistas, interacionistas e as características dentro de cada uma de acordo com essas categorias. Esse quadro é uma síntese do livro da Mizukami, que fala sobre ensino abordagens do processo, e deste livro que ela trabalha com essas categorias e essas aplicações, o que se retira de essencial. Então podemos ler de acordo com as linhas, comparando as aplicações, de acordo com as colunas, comparando as categorias, ou uma visão diagonal de cada uma dessas relações dentro de cada uma dessas aplicações pedagógicas. Outra forma que podemos trabalhar quadro sinótipo é utilizando imagens. Essas imagens aqui são construídas a partir do livro do Romário Melo, que trabalha com processos de divisão celular durante o desenvolvimento embrionário, fases do desenvolvimento embrionário. Esse quadro sinótipo é sobre segmentação. Então, há uma condição de compararmos aqui quais são os planos de divisão celular, quais são as formações em cada processo, até chegarmos na ideia da mórula, e daqui nós podemos retirar condições de relações conceituais. Quando que ocorre a formação de um plano animal, de um plano vegetativo, quando que ocorre a formação de blastômeros maiores, menores, medianos, micro, macro, mesoblastômeros, quando que ocorre então a formulação de divisão assincrônica, quando que ocorre a divisão assincrônica em aves, determinação de inclusive classes,
Ou seja, dá para nós retirarmos uma série de conceitos e relações conceituais a partir do quadro. Ele pode ser por palavras, né, por ordenações semânticas, ou pode ser por imagens sem problema nenhum. Aqui um outro quadro sinótipo, é extraído do livro do História, da área de zoologia, trabalha a organização celular entre uni- e pluricelulares, os reinos protista, metazoa, subreinos, filos e características embrionárias básicas, né? Então, aí eu posso entender, pela complexidade das características embrionárias, qual é a evolução que se tem na relação dos filos e qual é a evolução que se tem na relação dos subreinos e dos reinos. Dessa maneira, eu consigo retirar desse quadro um conceito maior, características embrionárias básicas que indicam a evolução dos seres vivos. Um quadro sinótipo que fala sobre ciclo de vida, determinando aqui quais são as características essenciais do ciclo de vida, lote cromossômico e meiose, onde ocorre como denomina o que resulta, o que é um ciclo aplôntico, diplôntico, haplobiôntico, e posso compará-los então também na relação evolutiva. Seres vivos, animais e vegetais, quais são os ciclos onde nós temos melhor indicação da estrutura evolutiva de reprodução, sendo a estrutura reprodutiva de evolução com participação de gametas propriamente ditos e aonde a fecundação é em ambiente interno. Então essas questões podem ser pensadas, olhadas a partir de um quadro sinótipo como esse que sintetiza, organiza e me possibilita comparar conceitos e relações entre conceitos. Um quadro sinótipo simples, rápido, comparando, estabelecendo relações entre conhecimento popular e científico. Lembrando que o conhecimento científico não existe para que o conhecimento popular seja esquecido, não é isso. Ele organiza esse conhecimento, ele significa esse conhecimento, ele constrói a partir deste conhecimento. Então, quais são as características básicas entre a relação do conhecimento popular e o conhecimento científico? E quais raciocínios podemos tirar daí? Um superficial, ausente de sustentação teórica significativa, uma sustentação teórica epistemológica, ou seja, que epistemologia é essa? Que ausência significativa é essa? Relações que podemos depreender além da síntese que o quadro nos traz. Outro esquema que utilizamos como organização conceitual são os diagramas em árvore. Diagrama em árvore ele é bidimensional, bidimensional e unidirecional. Organizacional, dicotômico, inclusivo. Graus de inclusividade e formas de organograma é como ele se estabelece, é como ele se organiza. Bidimensional, porque estabelece relações verticais e horizontais, unidirecionais, porque a leitura é de cima para baixo, é uma leitura vertical. Começamos a construir um diagrama do tipo árvore com o conceito de maior inclusividade. Lembre que é uma relação de inclusividade, então eu sairei do conceito mais inclusivo para o mais específico. Neste sentido, qual é o critério de abertura dicotômica para os conceitos inclusivos dentro desse, ou seja, subordinados àquele? Esse critério de abertura dicotômica no diagrama em árvore precisa ser discriminado, precisa aparecer. Abrimos novamente uma relação dicotômica, 2, 3, 4 conceitos, novamente indicando qual é o critério que discrimina essa abertura dicotômica. Prestando sempre atenção em que esses conceitos são hierárquicos subordinados a esses que são hierárquicos subordinados ao de maior inclusividade. Consequentemente, esses são mais inclusivos que o terceiro nível, mas são menos inclusivos do que o primeiro. Essa relação de hierarquia coloca os conceitos em mesmo nível hierárquico. A leitura desse tipo de diagrama, então, ocorre de cima para baixo, ou seja, é na vertical. Lê-se do mais inclusivo para o mais específico. Um exemplo aqui, uma classificação de folhas, o critério de abertura para a razão primeira dicotômica nervação, trabalhando com folhas peltinérvias, peninérvias e paralelinérvias e assim por diante. Qual é o critério de abertura para as outras razões dicotômicas? Bordo do limbo. Qual é o critério para a nova condição? Consistência da folha. E assim vai explorando efetivamente. Num exercício prático como esse, que é de identificação de folhas, como é que eu consigo corrigir esse diagrama? Observando se todas as características descritas, realizadas em diagnose destas folhas, pertencem a essa condição, ou seja, lendo o diagrama de baixo para cima. A estrutura da sua explicação é de cima para baixo, a forma em que corrigimos, sendo ele classificatório e inclusivo, de baixo para cima, então essas características têm que ir batendo com a diagnose dos exemplares que foram relacionados. Uma outra condição, organização citohistológica em vegetais, critério de abertura, sistema de endomembranas, com
endomembranas, eucariontes, 100 procariontes e assim por diante. Organização celular em quem tem endomembranas, unicelulares, pluricelulares, modo de vidas, livres coloniais, não agregados em agregados. Esses relações de pluricelulares, organização citohistológica com tecido verdadeiro, com tecidos, elementos teciduais e sem tecidos. Procariontes unicelulares, livres em agregados cenóbios e colônias e da forma que eles se organizam, ou seja, com interações, sem interações. Então, por aqui a gente sintetiza e estabelece um diagrama em árvore. Conceito mais inclusivo, conceitos subordinados, primeiro nível, conceitos subordinados, terceiro nível, conceitos subordinados, quarto nível, conceitos subordinados, quinto nível, ou seja, os níveis hierárquicos dentro das razões inclusivas. Um outro exemplo, ciclos de vida, critérios definidores, ciclo de vida aplôntico, ciclo de vida diplôntico, ciclo de vida aplodiplôntico e as características de cada um desses ciclos, numa razão de um diagrama em árvore. Apenas voltando um pouquinho, todo esse conteúdo que está em diagrama em árvores é esse mesmo conteúdo que está no ciclo dentro do quadro sinótipo. Então eu tenho aqui conceitos que eu posso trabalhar em estruturas distintas, linguagens distintas e que dizem a mesma relação conceitual. É importante que tenhamos flexibilidade de estruturas de linguagem. Talvez o aluno compreenda melhor dessa forma, esse conteúdo sobre ciclos de vida. Talvez o aluno compreenda melhor desta forma a estrutura sobre ciclos de vida. Então a gente pode ter linguagens distintas para a mesma razão conceitual. Um outro diagrama em árvore que trabalha aqui a relação de unicelulares e pluricelulares por imagens. Então ele vai abrindo a razão dicotômica nos agregados, nos animais que já têm uma simetria bilateral, nas condições dos pseudocelomados, ou seja, dos acelomados, desculpe, aqui dos pseudocelomados e celomados verdadeiros, os celomados inteiros, os celomados metamerizados, e aqui os celomados inteiros. Então aqui é um quadro sinótipo que trata da ideia da organização dos seres vivos de acordo com a sua formação de cavidade interna, do seu celoma propriamente dito. Unicelulares, acelomados, pseudocelomados, celomados metamerizados, celomados inteiros, celomados enterocélicos. Uma outra estrutura de diagrama em árvore, mostrando aqui a autoria do professor Moreira, o enfoques teóricos da aprendizagem de ensino, colocando aqui, dando ênfase a condutas observacionais, condutivismo, ênfase na cognição, cognitivismo, ênfase na pessoa, humanismo, os principais autores com os seus modelos teóricos, com os construtos relacionados a cada um desses autores. Isso organiza uma série de conceitos e de relações conceituais dentro da perspectiva da compreensão de enfoques teóricos de ensino e aprendizagem. Um outro diagrama que utilizamos e que também auxilia muito a compreensão de uma linguagem conceitual é o diagrama em chave. O diagrama em árvore é horizontal e é vertical, o diagrama em chave é horizontal. Também são bidimensionais, a vertical e horizontal, e são unidirecionais. Esse nós lemos na horizontal, da esquerda para a direita. São organizadores dicotômicos inclusivos, tanto quanto são lá o organograma, o diagrama em árvore, trabalha com graus de inclusividade e também é um tipo de organograma, só que agora ele é horizontal, né? Então aqui está o conceito de maior inclusividade, os conceitos de segundo nível. Lá no diagrama em árvore, nós colocávamos o critério que abria a razão dicotômica. No diagrama em chave, esse critério não é discriminado. Ele não aparece. Então isso é uma diferença técnica da técnica do uso do diagrama em chave. Abrimos lá os terceiros conceitos, ele também não aparece a razão discriminada. Tá? A forma de leitura, disposição horizontal, da esquerda para a direita. Aqui um exemplo da organização de disciplina de botânica geral, organização citohistológica, procariontes e eucariontes, unicelulares, pluricelulares, livres, agregados, colônias, etc. Esse mesmo diagrama, dessa mesma forma, em chave, é esse mesmo diagrama que foi mostrado aqui em árvore. É o mesmo conteúdo. Então, são formas diferentes de se trabalhar o mesmo conteúdo, a mesma relação conceitual.